Foi sem querer. A chave do bilíngue aqui é difícil, negócio. Irmãos, vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1. É o último texto que nós vamos considerar na nossa exposição dessa manhã. Antes de nós orarmos, nós vamos ler esse texto. Enquanto nós abrimos, eu vou explicar qual é o propósito e a ideia dessa exposição. Como eu falei para os irmãos, quando nós recebemos as palestras do reverendo William MacLeod, eu procurei ver algum tópico da doutrina que pudesse ser incorporado para aclarar ainda mais a doutrina. E um tópico essencial, muito importante, que poderia ser inserido, é a relação entre Cristo e este benefício da justificação. De forma que a justificação só é o que é por causa de Cristo e da sua obra. Então é sobre isso que nós vamos considerar agora, irmãos, no nosso estudo da escola dominical. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que também, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, nós te bendizemos por esse final de semana e essa oportunidade de estudarmos, meditarmos e ouvirmos sobre essa doutrina e esse fato maravilhoso para a nossa alma e nossa vida e eternidade, Senhor, sobre a justificação. E sermos instruídos por um tão excelente e capacitado ministro teu, e recebeu do Senhor dons apropriados para isso. Que o Senhor nos abençoe também nessa ocasião agora, Senhor, em que nós meditaremos sobre a relação entre o nosso Senhor Jesus Cristo e a justificação, fazendo a justificação ser o que ela é por causa de Cristo, Senhor. Então nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um princípio básico quando nós entendemos o Evangelho com maior clareza e amadurecemos na caminhada cristã, e que as doutrinas elas só fazem sentido, elas só têm a sua razão de ser por causa de Cristo. Apenas por causa dele, irmãos. Sem Cristo, nada faz sentido, e sem Cristo, nenhuma doutrina possui cor e sabor. Se nós lidarmos com as doutrinas, irmãos, sem considerar a pessoa e a obra de Cristo, nós vamos ser tentados a cair ou no racionalismo, e essa aqui é uma das maiores tentações no meio reformado, a cairmos num tipo de moralismo, ou no intelectualismo, ou no legalismo, ou no formalismo, ou no tecnicismo. É Cristo que dá brilho e cor, irmãos, para todas as doutrinas. Nenhuma doutrina no cristianismo ou na doutrina cristã são meras ideias. Nossa fé, ela não é mera filosofia em que você pode discursar e discorrer sobre uma ideia, ponto e acabou. Não. Ela é o poder do Espírito do nosso Deus que opera em nós através da verdade. Então as doutrinas, elas expõem a verdade, mas elas só são o que são por causa de Cristo. Entendermos, irmãos, essa relação de todas as doutrinas com Cristo é fundamental, e em especial esta aqui, irmãos, sobre a justificação. É o conhecimento da doutrina, mas na sua relação com Cristo, que o Espírito Santo usa para nos dar um conhecimento experiencial, para que nós possamos experimentar de Cristo, como Paulo fala em Filipenses 3:8 e em 1 Coríntios 2:12. O conhecimento de Cristo de forma espiritual e evangélica, isto é, segundo o Evangelho, é que me faz experimentar o fato que foi revelado. Se eu lido com o fato revelado, com a doutrina revelada, sem Cristo, eu vou caminhar de forma árida. Eu não vou experimentar aquilo. Então eu preciso ter aquilo que os puritanos chamavam de um conhecimento experiencial de Cristo através da revelação da palavra de Deus e de suas doutrinas. Por isso não é mero conhecimento doutrinário que nos faz experimentar a realidade ensinada nas doutrinas, mas é aprender o conhecimento abraçando o Cristo que nos é revelado em cada doutrina da palavra do Senhor e entendendo cada doutrina da palavra do Senhor em relação a Cristo. Por ele, irmãos, é por Cristo que nós nos tornamos participantes daquilo que ele adquiriu por nós.
Então, irmãos, nessa palestra eu quero provar duas coisas simultaneamente. Eu vou caminhar com as duas coisas concomitantemente o tempo todo, não vou fazer um tópico de uma coisa, depois um tópico de outra, vai ser juntas, que é isto. Cristo foi revelado como a nossa justiça. Ponto. Cristo foi revelado como a nossa justiça, e isso é fundamental para a justificação. E segundo, apenas tendo Cristo, nós podemos ter o benefício da justificação. Desde o início da revelação, irmãos, redentora, e em especial desde a queda, Cristo nos foi revelado como o Redentor. E um ponto fundamental da revelação do Antigo Testamento, que ganhou seu ápice no Novo Testamento, é que Cristo é a nossa justiça. E o tempo todo, irmãos, a Bíblia estava falando sobre justificação. Justificação não é uma novidade do Novo Testamento, como eu vou mostrar logo mais em uma passagem do Novo Testamento. Paulo deixa muito claro isso. Os apóstolos não inventaram essa doutrina. Ela foi sendo ensinada e revelada desde a queda, tão logo o homem precisava receber a revelação redentora. Para considerarmos isso, venha comigo, por favor, para Gênesis capítulo 3. Nós vamos fazer aqui agora, irmãos, uma pequena teologia bíblica, uma breve teologia bíblica, indo de Gênesis até o Novo Testamento, mostrando como essa verdade e esta obra ela foi revelada para nós. Gênesis 3, 21, irmãos. Diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Qual é o contexto dessa afirmação aqui, irmãos? Dessa descrição aqui da narrativa? Adão, ele tinha tentado, após cair em pecado e ter quebrado o pacto de obras, ele tentou cobrir a sua própria nudez colhendo folhas de figueira. Então, note o ato. Ele peca e ele tenta por si mesmo pegar as folhas de figueira e cobrir a sua própria nudez, ele e sua mulher. O que isso foi, irmãos? Isso foi uma tentativa carnal. Uma tentativa carnal, ou seja, por suas próprias obras, de resolver o problema da sua nudez. Está muito claro isso no texto, irmãos. Ele queria resolver o problema da sua nudez sem derramamento de sangue, sem satisfação da justiça. Qual justiça? O pacto de obras havia estabelecido uma sanção. Se você pecar, se você quebrar o pacto de obras, você tem de morrer. Era necessário satisfazer a justiça para que o problema fosse resolvido. Mas Adão não fez isso. Adão tentou cobrir a sua nudez sem derramamento de sangue. Deus, então, irmãos, em contraste, lhes anuncia o evangelho no ato de cobrir. Se Gênesis 3,15 é a primeira pregação do evangelho, o proto-evangelho, Gênesis 3,21 é o Senhor anunciando de forma prática o evangelho para eles. É como se ele dissesse: vocês não vão resolver este problema, sou eu. Eu é que cubro a nudez de vocês. Não são vocês que se cobrem a si mesmos, eu é que cubro. E o texto então nos diz isso, irmãos, que Deus os vestiu. Foi Deus quem cobriu a nudez deles, assim como é Deus que cobre a nossa nudez do nosso pecado pela justificação. Não seria, irmãos, desde o momento, aqui, o primeiro momento o Senhor estava dizendo, não seria sem derramamento de sangue. Era necessário que alguém morresse, que as vestes de outro, aquilo que pertencia a outro, fosse nos dado. E aqui está implícito, irmãos, que houve um derramamento de sangue, porque é um pressuposto de você só tem como tirar uma pele do animal se esse animal morrer. E ele então tira essa pele do animal e faz túnicas e cobre a nudez. Assim como o animal morreu para cobrir a nudez deles, assim também foi necessário, era necessário e foi necessário que Cristo morresse, para que a sua justiça perfeita fosse nos imputada para cobrir a nossa justiça. Nós devemos ser vestidos, irmãos, e ter a nossa nudez coberta pela justiça de Cristo, pela pele de outro. Assim como foi a pele de outro que cobriu Adão e Eva, assim também a justiça de Cristo é que nos cobre. Sem Cristo, meu querido irmão e minha irmã, você está nu diante de Deus. Eu digo a você com toda certeza,
era preferível que você ficasse nu e despido na frente de toda a humanidade, fisicamente falando, do que você estar nu espiritualmente diante de Deus. A nudez, que é um símbolo da nossa condição de pecador diante do Senhor, ela clama pela necessidade de cobertura. Todos os homens estão espiritualmente nus e necessitam ser cobertos para se apresentarem diante de Deus. É interessante que quando nós vamos nos apresentar para alguém importante, nós nos preocupamos com as roupas, né? As vestes, se eu for estar com alguma autoridade, se eu for estar em algum ambiente, alguma cerimônia, então as vestes são importantes. Mas o homem natural não está nem aí para as suas vestes diante de Deus. E as vestes diante de Deus não são roupas que estilistas e costureiras podem fazer, mas é apenas aquela que foi providenciada por Deus em Cristo, a justiça de Cristo para nós. Essa é a primeira revelação clara, irmão, sobre esse assunto. A relação de Cristo como aquele que é o outro cujas vestes vão cobrir a nossa nudez. Só que a revelação avança, venha comigo, por favor, para Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33. A revelação ela vai continuar, irmãos, e ela ocorre, tem mais revelação sobre esse assunto em Abraão, em Davi, mas eu quero avançar aqui, porque inclusive Paulo cita a revelação sobre a justificação no Antigo Testamento em Romanos 4, e foi isso que eu quis fazer referência. Em Romanos 4, o apóstolo Paulo, ele provando que a justificação não era uma invenção dos apóstolos, ele diz, como está lá em Gênesis capítulo tal, o que aconteceu com Abraão, a Bíblia falou que ele foi justificado pela fé. Como aconteceu com Davi no Salmo 32, ele foi justificado pela fé. Mas também nos profetas, irmãos, vários textos do profeta nos ensinam isso, mas em especial eu queria que nós atentássemos para esse. Jeremias 33, versículo 16, e diz: naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Irmãos, é no profeta Jeremias que uma importante informação sobre a relação entre Cristo e a justificação, ela nos é apresentada. Outros textos, como já falei, nos ensinam coisas sobre a justificação, mas esse aqui ele tem um aspecto muito claro e importante na doutrina, irmãos. Após falar aqui, irmãos, desde o versículo 8, sobre a redenção de Israel e de como que isso iria ser visível para todas as nações, e isso impactaria todas as nações, ele então vai e fala sobre como seria chamado o seu povo, como seria chamado aquele lugar. O Senhor é a nossa justiça. A nossa justiça, irmãos, nos é apresentada, note bem, ela nos é apresentada como o próprio Senhor. Não é simplesmente agora uma coisa do Senhor que nos vai ser dada. É o próprio Senhor, é a nossa justiça. É a nossa justiça. A nossa justiça, irmãos, não é uma mera qualidade ou uma mera coisa. A nossa justiça está tão associada com o Senhor Javé, que é o termo usado aqui, que pode ser dito que Ele é a nossa justiça e a nossa justiça é Ele, irmãos. Ela não é somente, embora é como a Escritura revela, aquilo que vem de Deus, mas ela é o próprio Cristo para nós. Então, irmãos, nós podemos dizer assim, citando aqui dois textos do Novo Testamento, Romanos 3, 26 e 1 Coríntios 1, 30 e 31, que nós acabamos de ler, que Deus, Ele é justo, Ele é o justificador e Ele também é a própria justiça. Eu pergunto, qual glória sobra para o homem? Nada. Nada. Ele é justo porque ele satisfaz a sua própria justiça. Ele é o justificador porque em Cristo ele dá a justiça para outro. Mas ainda mais, ele é a própria coisa dada para o seu povo. O Senhor é a nossa justiça. Essa é uma significativa revelação, irmãos, de Cristo e esse maravilhoso benefício. E aqui, irmãos, é ainda mais clarificado que você não tem essa justiça se você não estiver ou não tiver o Senhor. Se você não tiver o Senhor, isto é, se você não estiver em Cristo.
Não há como separar, irmãos, justificação de Cristo e Cristo da nossa justificação. E eu posso falar isso aqui para você, pode parecer um pouco... Pastor, mas é óbvio isso. Infelizmente não é nos nossos dias, irmãos. Infelizmente muitos se levantam querendo dizer assim, não, veja como outras pessoas em outras religiões, elas caminham de forma santa, olham os espíritas, olham os judeus, olham os islâmicos, às vezes até mais santo que nós. Mas isso é santidade carnal. Isso é santidade carnal. A verdadeira santidade, ela vem de Cristo. A sociedade pode ser toda conservadora e moralista. Isso não é verdadeira santidade. Assim também não há justiça ou justificação diante de Deus sem Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que ou abraça-se Cristo e tem todos os benefícios, ou não tem nenhum benefício se não se abraça Cristo. Relativizar isso é diminuir a obra do nosso Senhor. Ele é a nossa justiça. Ponto. Você só tem justiça para a justificação se você tiver Cristo. Ele é a nossa justiça. É inseparável. Não tem como você separar uma coisa da outra. Só que nós avançamos e chegamos então ao Novo Testamento. Venha comigo para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. E uma outra porção da revelação nos esclarece ainda mais a relação de Cristo com a justiça e a justificação, esse benefício que ele conquistou para nós. Mateus 3, 14 e 15. Quando Cristo é revelado, irmãos, e seu ministério público é iniciado pelo batismo de João Batista, algo curioso nos é dito. Veja, por favor. É dito... Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Veja que coisa interessante, irmãos. O batismo de João, muitos confundem o batismo de João com o batismo cristão. Eram batismos diferentes. O de João... ele era um batismo de preparação para a vinda do Messias. Que preparação? Pelo batismo, as pessoas que se submetiam ao batismo, elas reconheciam que necessitavam de um redentor e de arrependimento. Necessitavam de conversão. Era uma preparação do coração para a vinda do Messias. Era isso que significava ele como um profeta que veio preparar o caminho para o Senhor. Era um batismo em que os homens reconheciam que eram pecadores e precisavam da lavagem do Espírito. É diferente do sacramento que Cristo estabelece quando ele conclui a sua obra. Mas o ponto aqui é, o batizado, por meio do batismo, declarava que era um pecador e que carecia de purificação. Você consegue entender o porquê que João reagiu como reagiu? Quando Cristo vai até ele, irmãos, João, ele diz, por que você vem a mim? Você não precisa desse batismo. Eu é que tenho que ir a ti, Senhor. Eu é que preciso dessa purificação que o batismo está anunciando. Tu não precisas. E, de fato, irmãos, Cristo não precisava. Cristo ele era sem pecado. E ele continuou vivendo uma vida sem pecado até o fim. Então, a pergunta é, por que ele procura esse batismo? Por que ele procura esse batismo? Aqui, irmãos, a gente precisa entender algo que já foi ensinado para a igreja várias vezes. Como em tudo o que Cristo fez, ele estava exercendo a sua função de mediador, de redentor, por nós, para nós. Ele estava, irmãos, sendo um substituto perfeito. Ele precisava fazer o que eu e você precisávamos fazer. Ele precisava ser o que eu e você precisávamos ser. É isso que significa ele ser a justiça. É isso que significa ele ser um substituto perfeito. Nada pode faltar nele, nada faltou. Ele foi perfeito e pleno em tudo. Então, se nós precisamos de arrependimento, então mesmo sem pecado, ele assume o nosso lugar nesse batismo, conquistando o arrependimento para nós. É por isso que Atos capítulo 11, versículo 18, diz que o arrependimento é um dom. Foi várias vezes repetido aqui na palestra, nas exposições do reverendo William MacLeod, que a fé é um dom. O arrependimento também é um dom, está lá em Atos 11, 38, o Senhor dá o arrependimento. Nenhum homem tem poder de por si só se arrepender. Embora todos os homens sejam demandados que se arrependam, o Espírito opera isso pelo pacto da graça, como benefício do pacto da graça. Mas não apenas, irmãos,
este benefício específico do arrependimento é dito aqui. Mas note bem, o texto diz, é para se cumprir toda justiça. E esse é o detalhe aqui da justificativa de Cristo para poder se submeter a esse batismo que parecia não ser para ele. É para cumprir a justiça. Cristo estava, irmãos, se submetendo a tudo para cumprir a justiça. Ser perfeitamente justo. Ser justiça para nós. Por que isso, irmãos? Para que ele conquistasse a justiça para nós, para nos dar essa justiça perfeita. Cristo é a nossa justiça e Cristo é o conquistador dessa justiça para nós. Mais uma vez, é mais um elemento aqui da revelação. Ele é o justo, ele é o justificador, ele é a justiça, ele é o que conquista a justiça para nós. Você consegue perceber que se não tem Cristo, essa doutrina não faz sentido. Ela ganha a sua cor, essa beleza por causa de Cristo, ela só é o que é por causa de Cristo. É por isso que nós temos que nos levantar, irmãos, contra romanistas, contra a nova perspectiva de Paulo, contra arminianos, que qualquer pessoa que queira diminuir um pouquinho a centralidade e a fundamentação básica de Cristo nessa doutrina, tire um pouquinho da glória que pertence a Cristo, você já está com essa doutrina, você já está longe. Tudo o que Cristo fez envolvia a busca dessa justiça para nós. E ainda mais um texto vai deixar isso claro, mas eu preciso afirmar aqui, meu querido, quando ele fala que é necessário cumprir toda a justiça, é para que fique claro para nós, irmãos, que nós não conseguimos cumprir toda a justiça. Nós não conseguimos, irmãos. Você não consegue satisfazê-la. Eu não consigo satisfazê-la. E se você tenta e acha que consegue, você é um tolo e ingênuo, para eu ser mais eufêmico aqui nos adjetivos que são próprios de um pecador que tenta se cobrir na sua própria nudez. Você pode conseguir, você só pode conseguir essa justiça se nós corrermos para Cristo. Nós vamos falhar sempre em buscá-la, irmãos. Apenas se Cristo nos dá, ou mais especificamente, se Cristo for nosso, é que nós podemos ser justificados e obter essa justiça. Ele cumpriu para isso. Bem, um outro texto, foi até tratado agora na exposição, Romanos 4, 25. O reverendo William MacLeod, ele fez referência a essa expressão aqui associada a toda a reconciliação, mas se você notou bem, há um aspecto aqui associado também à justificação, que é o que nós vamos tratar aqui. É Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual, veja, quem? Jesus, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Note bem, olha o movimento. Primeiro anúncio do evangelho, outro, as vestes de outro têm de nos cobrir. Aí avança um pouco mais em Jeremias, não apenas uma coisa dele, mas ele mesmo. Aí avança um pouco mais e nos é dito, ele é aquele que conquista, é aquele que faz a justiça perfeita. E então, não só a vida perfeita dele, mas Paulo fala que a morte e a ressurreição dele está associada à justificação, à justiça. A morte dele, irmãos, envolvia satisfação da justiça. Por isso que Paulo diz, ele morreu, ele foi entregue por nossos pecados. Nós podemos chamar de satisfação de uma dívida infinitamente negativa. Por que ele morreu? Para pagar uma dívida infinitamente negativa. Então, pagou. O saldo ficou 0. Ficou negativo. E então, pela ressurreição, ele nos imputa um saldo infinitamente positivo, irmãos. Então, a ressurreição cumpre esse papel. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Unidos a ele e sendo ressuscitados com ele, a ressurreição declara que ele é justo. Como Paulo fala lá em Romanos 1, ele é declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. A ressurreição, irmãos, disse para todo mundo, homens e demônios, anjos, todos,
Cristo é justo. Qual é o salário do pecado? A morte. Mas esse salário não era para ele. Ele morreu e venceu a morte. Ele não era digno desse salário. E o que é que por isso está sendo dito? Ele é justo. Então, quando nós unidos a ele somos ressuscitados com ele, a justiça nos é garantida, embora, como muito bem foi explicado, ela seja aplicada apenas no tempo a nós pela obra do Espírito Santo. Então, se estamos unidos a ele no tempo, este benefício é aplicado pela obra do Espírito a nós. E somos, pela ressurreição dele, somos declarados justos diante de Deus e do mundo, como ele foi diante do mundo e diante de Deus declarado justo pela sua obra. A ressurreição, irmãos, a sua ressurreição foi para a nossa justificação. Cristo é a nossa justiça, sem ele não temos justificação. Sem a sua morte e ressurreição, não temos justificação. A morte e ressurreição não eram opcionais, facultativas na obra do Senhor. Tinha de ser assim. E o último texto, irmãos, 1 Coríntios, texto com o qual nós iniciamos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Esse texto, irmãos, eu penso, está aqui o mais belo e sublime resumo de tudo que nós vimos até agora, está aqui nesse texto. 1 Coríntios 10, 30 e 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A primeira coisa, irmãos, que nos é dita aqui nesse texto é que tudo foi iniciativa dele, ponto. Qualquer um que se levante dizendo que tem alguma iniciativa do homem não entendeu o evangelho, ponto. Foi iniciativa dele. Depois, irmãos, Deus nos fala sobre a união com Cristo. E essa expressão, vós sois dele em Cristo Jesus. A forma mais comum pela qual o Novo Testamento se expressa essa realidade e essa doutrina da união da igreja com Cristo é usando essas expressões, com ele, nele, com Cristo, em Cristo. Então, por essas expressões, eles se referem à união da igreja com Cristo, a união mística, como é chamado na teologia. E não apenas isso, irmãos, mas também nos é dito aqui que Cristo foi feito, note bem, sabedoria e o quê? Justiça. O Senhor é a nossa justiça, Jeremias 33. Aí Paulo diz, Cristo foi feito a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Aqui, irmãos, está o resumo de todos os benefícios que Cristo conquistou. Mas note, irmãos, que não é dito simplesmente que Cristo meramente conquistou a justiça, meramente a santificação ou a redenção. É dito que ele foi feito para nós. Ele é, mais uma vez, a justiça. É dito, irmãos, isso para que nós aprendêssemos que não há como ter os benefícios de Cristo sem ter Cristo. Dizer que nenhum homem será justificado por obras da lei é o mesmo que dizer que nenhum homem será justificado sem Cristo. Dizer que um homem só pode ser justificado apenas por meio da fé significa dizer que só pode ser justificado em Cristo. Não é uma fé qualquer. Não é uma crença subjetivista de que eu creio em Deus, então beleza, é suficiente para a justificação. Não! É Cristo claramente abraçado. Não é um generalismo, meus irmãos. E nesse generalismo, um guarda-chuva que diz assim, que são cristãos, cresce de tal forma que essas pessoas elas vão sendo enganadas por muitos que estão na igreja evangélica. Não, tudo bem isso que você abraçou como fé cristã. E quem se levanta para alertar contra, que cara radical, que cara chato, que coisa mais sectária, sua seita, só você. Não! É por causa de Cristo. É para que ele seja colocado no seu devido lugar, na sua glória, na sua honra, a coisa como de fato é. Ele é a nossa justiça. A verdadeira fé, ela se apoia e se apropria de Cristo. É por isso que a justificação pela fé. E rejeita as suas obras.
É por isso que não é pelas obras da lei. A justificação é um benefício que ele conquistou. Mas ele está tão vinculado aos benefícios que ele conquistou, que se não tivermos Cristo conosco, como nosso, se não tivermos unidos a ele, se não o tivermos abraçado conforme ele nos é revelado no Evangelho, nós jamais teremos os benefícios que ele conquistou. Jamais. Jamais. Diante de tudo isso, irmãos, que a gente viu nessa exposição, também pela manhã, no culto, você já abraçou a Cristo? De verdade? Ou você meramente se conformou a uma religiosidade? Meramente entrou numa igreja e aquele muito todinho de muitas igrejas que bota para trabalhar, faz aquele negócio todo e tal, aí daqui a pouco... Você de fato abraçou o Cristo como seu? Você consegue perceber a sua nudez? Se você não percebeu, saiba, eu preciso dizer para você, você está nu. E era preferível que você estivesse nu aqui na frente de todo mundo do que estar nu diante de Deus. Corra para Cristo. O Senhor pergunta a Jó, ele perguntou assim: quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Jó 41:10. Quem é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Você ousará erguer-se diante do Senhor, despido da justiça necessária para estar diante dele? Teve um que se ergueu diante do Senhor. Um que ousou, mas que tinha justiça. E esse que ousou e tinha justiça, ele a oferece para todo aquele que crê ser vestido com ela. Seremos tolos o suficiente, queridos, para achar que nossas folhas de figueiras, nossas insuficientes obras, poderão cobrir a nossa nudez diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo, conforme é dito em Apocalipse 1:14, e daquele que não pode contemplar o mal, conforme é dito em Abacuque 1:13. Por isso, queridos, abracemos a Cristo agora. Se você não abraçou, abrace Cristo agora e tenha a sua nudez coberta. Isto é, seja revestido da justiça dele, seja imputado a você a justiça dele. Cristo é a nossa justiça. E se você abraçá-lo e crer nele, por meio da fé, Cristo será feito a sua justiça. Sua. Que te faz ser apresentado diante do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, mais uma vez te damos graças pela revelação do teu evangelho na tua palavra, Senhor, que nos ensina com precisão o caminho da salvação. Que nós nos agarremos a Cristo, apenas a Ele, Senhor, e que a nossa fé seja posta tão somente nele, Senhor, para a nossa salvação. Ser bondoso conosco e que sejamos encontrados em Cristo.